irmãos, eu convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do verso 19 até o final do capítulo, verso 31. Nós estamos numa série de exposições sobre aquilo que ficou conhecido na história como os 5 solas da Reforma Protestante. É uma expressão latina para resumir a doutrina dos reformadores, o resgate que os reformadores fizeram da doutrina bíblica. O sola gratia, começando pelo sola scriptura, que nós pregamos, sola scriptura ou somente a escritura, sola gratia, somente a graça, que também ministramos, e hoje nós vamos ver o sola fide, ou somente a fé. Nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. Depois vamos ver o solus Christus, somente Cristo, e o soli Deo Glória, somente a Deus toda glória. Então hoje, para pensarmos sobre esse tema do sola fide, somente a fé, eu queria chamar a sua atenção para Romanos, capítulo 3, verso 19 ao 31, palavra do Senhor para o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Nós vamos orar, e nós vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, que nos dê entendimento, discernimento espiritual, para que a gente possa entender esse texto, que é tão rico, tão profundo, que a princípio parece tão difícil de entender, mas quando nós começamos a compreender a riqueza, a beleza do texto, ele traz alegria e consolo no nosso coração. Então, curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Pai querido,
Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por este privilégio que temos e esta liberdade que ainda desfrutamos no nosso país, de poder abrir a tua palavra e meditar na tua palavra com liberdade. Pedimos a direção, a iluminação, o discernimento espiritual que só o teu Espírito Santo pode dar. Pedimos a intrepidez necessária e a lucidez para que eu possa ministrar a tua palavra com fidelidade. É em Cristo que eu te oro, meu Pai, e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu já falei aqui, mas eu acredito que vem a calhar com o texto que nós temos diante de nós para a nossa reflexão. Quando eu fazia seminário em Recife, nós fomos aconselhados pelo professor da cadeira de homilética, de oratória, a vermos o tribunal do júri, uma sessão do tribunal do júri. E lá em Recife, no fórum lá de Recife, tinha um promotor muito eloquente, e geralmente nós, no horário vago, nós íamos ouvir a sessão do tribunal do júri e ver a dinâmica daquele orador, daquele promotor ali, fazendo uso da palavra. E um dia uma coisa marcou muito a nossa vida, porque estava ali para ser julgado, num júri popular, um homem que tinha matado, que tinha esquartejado e tinha jogado no esgoto algumas crianças. E à medida que aquele orador, o promotor, o que estava acusando, ele falava do processo, e ele estava com as fotos na sua mão, ele tinha todos os autos do processo decorado, e ele estava com fotos na mão daquelas crianças esquartejadas. Ele passava, assim, pelos jurados, e a sua grande maioria jurados femininos, e aqueles jurados ali caíam em lágrimas. Isso significava dizer que aquele homem estava completamente perdido. Mas, para nossa surpresa, quando chega no final da sua fala, aquele homem disse assim: Excelência, ontem eu saí daqui e fui para casa, coloquei a cabeça no travesseiro, com um senso de dever cumprido, porque eu condenei alguém que precisava ser condenado, que era culpado. Mas hoje, eu não posso ir para casa sabendo que este homem, que já se encontra preso, que já cumpriu boa parte da pena, eu não posso ir para casa sabendo que ele é um inocente que está aqui sendo condenado. Este homem é inocente e os verdadeiros culpados estão na rua. E terminou a sua fala. O juiz passou a palavra para o advogado de defesa, e o advogado, de forma muito inteligente, sábia, se levantou e disse: Excelência, eu só peço que o jurado considere as palavras do promotor. Eles saíram para uma sala contígua. Quando voltaram, o homem estava absolvido. E nós víamos ali a emoção, as lágrimas, a alegria de alguém que era inocente, sendo agora liberto. O problema é que quando se trata da nossa relação com Deus, nós não somos inocentes. Nós somos culpados. Nós merecemos o inferno. Porque nós já nascemos em pecado, vivemos em pecado e vamos morrer em pecado. Então, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito, nós estamos e devemos ser condenados eternamente. Isso mexia com Lutero.
Porque Lutero, quando olhava para si, ele via o quão pecador ele era. Ele não tinha paz, ele não tinha alegria na sua vida, ele não tinha prazer. Ele vivia procurando justificar-se diante desse Deus justo. E Lutero sabia, como todos nós sabemos, que o justo não perdoa, o justo aplica a justiça. Um juiz justo, ele não pode perdoar alguém. Ele tem que aplicar a justiça. E se ele aplica a justiça a alguém que é culpado, essa pessoa vai ser condenada. Lutero ficava apavorado com isso. Então, toda vez que ele olhava para Deus como sendo um Deus justo, santo, perfeito, e toda vez que ele olhava para a Bíblia e via a palavra justiça de Deus, Lutero dizia: estou perdido. Só que ele aprendeu, a partir da teologia da sua igreja, da Igreja Católica Medieval, que para que ele se justificasse, para que ele alcançasse a graça da salvação, ele precisava fazer obras. Porque a Igreja Católica diz que a nossa salvação, que nós alcançamos a graça da salvação por meio de obras. Nós somos salvos, sim, pela graça. A Igreja Católica não nega isso. Nós somos salvos pela graça. Porém, é graça mais obras. Obras que, à medida que eu vou fazendo, eu vou conseguindo justificar-me diante de Deus. Cada dia mais, Deus vai olhando para a minha vida, a partir das obras, a partir dos méritos que eu estou conquistando, Deus vai olhando para a minha vida e vai me justificando. Lutero entrou nessa barca furada. Só que isso não trouxe paz para ele. Ele fazia os piores trabalhos no mosteiro, ele se confessava continuamente, ele era religioso ao extremo, ele procurava cumprir tudo aquilo que a sua ordem mandava, mas cada dia mais ele tinha um senso de pecado, a ponto de os monges se confessarem a cada 15 dias, 20 dias, Lutero se confessava todos os dias. E ele confessava as coisas mais pífias ali no confessionário. A ponto do seu confessor não aguentar mais e dizer assim: Lutero, deixe para se confessar quando tiver um pecado mesmo. Alguns chegam a ridicularizar que Lutero confessava se esqueceu de apagar a luz, se cobiçou o pedaço de bolo do outro monge. Lutero estava perturbado na sua alma. É portanto que os biógrafos de Lutero, alguns, principalmente de linha católica, vão dizer que Lutero era um louco, estava fora de si, não tinha bom senso, porque ele vivia angustiado com isso. Até o dia que Lutero, impulsionado por esse seu confessor, pela autoridade ali do mosteiro, que vendo a angústia daquele jovem monge, daquele jovem teólogo, manda ele para Wittenberg para ser professor de Bíblia, para se aprofundar na liturgia, na teologia, nos ritos da igreja e lidar diretamente com o texto bíblico. E Lutero está expondo os Salmos, e provavelmente ele chegou no Salmo 32, quando diz que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Lutero começa a descobrir a verdade da justificação. E ele está expondo Romanos, e ele chega em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lutero, quando pousou os olhos na carta aos Romanos, em Romanos 1, 16 e 17, e ele viu que o justo não vive por obras, por méritos pessoais. O justo, ou seja, nós não somos justificados diante de Deus por aquilo que nós fazemos, mas pela fé em Cristo. E essa justiça de Deus é revelada no Evangelho. Ou seja, quando fala de justiça aqui, nós vamos ver com mais vagar quando aprofundarmos no texto. Quando fala de justiça aqui, fala do caráter de Deus, da santidade de Deus, mas fala também da maneira como Deus justifica o pecador. E ele diz: a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Ou seja, essa justiça de Deus, essa maneira de Deus justificar o pecador, ela está sendo revelada no Evangelho. Como? De fé em fé, pois o justo viverá pela fé. Lutero diz que quando ele entendeu, foi como que as portas do paraíso se abrissem para ele. A vida dele mudou completamente. A angústia, a depressão, a tristeza, aquele medo de Deus, aquela fobia de Deus, aquele pavor de Deus, de um Deus que está pronto a me destruir, que é um déspota, um tirano, que olha para mim que sou um miserável pecador, agora deu lugar a um amor a esse Deus que nos justificou pela fé no seu Filho Jesus Cristo. O ponto aqui, meus irmãos, é: como é que nós nos vemos diante de Deus? Deixa eu dar um destaque aqui para você que é extremamente importante. Lutero, depois que descobriu a verdade da justificação pela fé somente, ele diz que essa doutrina é a doutrina fundamental da igreja, a ponto dele dizer que a igreja, ela permanece de pé ou cai baseado nesta doutrina. Você quer ver uma igreja verdadeira? É se ela defende essa doutrina da justificação pela fé somente. Aqui está o ponto de divisão entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho. É quando nós entendemos que nós somos justificados, nós somos salvos, nós chegamos diante de Deus não pelos nossos méritos ou pelas nossas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. O ponto é: como é que eu me vejo diante de Deus? Imagina aí um tribunal, porque é isso que ele vai colocar aqui. Quando nós falamos de justificação, nós estamos falando de um termo forense, legal, do ambiente do direito. Imagine você num tribunal para ser julgado e o juiz é o próprio Deus, santo, puro, bom. E você está lá face a face com Deus. Essa é a cena. E aí você chega diante de Deus com as suas obras, com os seus méritos, com tudo aquilo que você pode apresentar. Só que Isaías diz que as nossas obras, as melhores obras, são como trapos de imundícia. Então, com as nossas obras, nós seremos completamente
condenados. Mas imagine a mesma cena, você está diante de Deus, num tribunal, e você é culpado, e você está condenado, mas de repente, o juiz, ele faz com que o filho dele assuma o seu lugar e pague o preço da sua condenação. E agora você está livre, liberto. Você continua sendo um pecador, mas um pecador agora que foi declarado justo. Nós não somos justos, nós somos declarados. É uma declaração de que nós fomos justificados. E o método que Deus vai usar para que eu tenha acesso a isso é a fé nesse sacrifício do Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário por nós. Então, pela fé nessa obra bendita do Senhor Jesus, pela fé em Jesus, e essa própria fé é um dom de Deus, a partir dela eu sou livre da condenação eterna. E eu sou declarado justo. Continuo sendo um pecador, mas um pecador justificado diante de Deus. A questão é, por que pela fé? Por que não por obras? Porque o homem não tem a mínima condição de ser justificado por obras, como a Igreja Católica defende até hoje, e como muitos movimentos ainda hoje nas igrejas evangélicas defendem, e por isso que Lutero dizia que nós temos que pregar essa doutrina constantemente para inculcar na cabeça das pessoas que não são as obras, não são os méritos. Mas por que não pode ser as obras? As obras da lei, seja ela qual for. Aí entra a carta aos Romanos. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui, você que assiste. Nenhuma carta do Novo Testamento é tão importante e magnífica como a carta de Paulo aos Romanos. Essa é a carta magna do apóstolo. E essa carta é tão importante que ela influenciou e influencia a história da igreja até hoje. Se você olha para a história da igreja, o que essa carta produziu na história da igreja, principalmente para trazer a igreja de volta à verdade do Evangelho, a doutrina da justificação pela fé somente, é algo extraordinário. Desde os primeiros séculos, nomes como Agostinho, bispo de Hipona, que lendo a carta aos Romanos, ele vai construir toda a sua teologia. Mas por quê? Porque aquele homem que era devasso, aquele homem que vivia no pecado, aquele homem que vivia uma vida dissoluta, um dia ele ouviu uma voz dizendo assim: toma e lê, toma e lê. E ele vai perturbado com aquela voz, alguns dizem que eram crianças cantando próximo ao local onde ele estava, e ele abre a carta aos Romanos, e quando ele lê: deixemos as obras das trevas e caminhemos na luz, ele foi transformado pelo poder do Evangelho a partir da carta aos Romanos. Lutero, quando pôs os olhos em Romanos 1, 16, 17, a vida dele mudou. Calvino, John Wesley, que é convertido quando na reunião do Clube Santo alguém está lendo o prefácio de Lutero da carta aos Romanos. Lembra do filme que eu indiquei na série de História da Igreja? John Wesley, que procurava salvar-se por obras, fazer boas obras, que vivia uma vida reta e ilibada, procurava cumprir tudo direitinho, metódico até a medula, por isso dele vem sair o metodismo. Mas um dia ele
mesmo tendo essa angústia no coração, cumprindo tudo direitinho, ele não tinha certeza de salvação. Mas ele vai para uma reunião de oração e alguém está lendo o prefácio do comentário de Lutero da Carta aos Romanos. E a vida daquele homem é transformada. Ele sai dali com o coração cheio de alegria, porque ele entendeu que o homem é justificado pela fé. Daí, você precisar conhecer a Carta aos Romanos. Existem 3 textos na Bíblia, cartas na Bíblia, que você precisa ter muito claras na sua mente, para você poder entender a justificação pela fé. Primeiro, Romanos. Depois, a carta aos Gálatas, onde Paulo está admirado, boca aberta, como é que a igreja da Galácia, que ele plantou, que ele fundou aquela igreja na viagem missionária, na primeira viagem missionária, e agora os falsos mestres estavam dizendo que o evangelho da graça não era suficiente, que eles precisavam cumprir as obras da lei, o calendário judaico, para serem salvos. E Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. E aí ele vai dizer: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vocês ouviram, seja anátema, seja amaldiçoado. E aí Paulo vai mostrar na carta aos Gálatas aquilo que ele defende em Romanos, que o justo vive pela fé, ele é justificado pela fé e não pelas obras. E o outro texto é a carta de Tiago, porque Tiago vai ter o contraponto. Tiago vai mostrar que, se por um lado nós somos justificados pela fé, mas nós precisamos entender que essa fé não vem só, ela vem com obras. E aí, Paulo está falando da raiz e Tiago está falando dos frutos. Paulo está lidando com legalistas que queriam ser salvos pelas obras, e aí ele vai bater pesado nisso, e Tiago está lidando com aquilo que na história chama-se antinomistas, aqueles que dizem que não é necessário lei, nem obra, nem nada, que se eu sou salvo pela graça, mediante a fé, eu não preciso de obras, eu não preciso fazer nada, porque eu já sou salvo. E Tiago diz: não, mostra-me a tua fé pelas tuas obras, porque a fé sem obras é morta. Então você precisa conhecer Romanos, Gálatas e Tiago, para você ter essa compreensão da doutrina da justificação pela fé. Mas vamos para Romanos. Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo não é o plantador daquela igreja. Por isso Paulo, querendo o apoio da igreja de Roma, talvez para ir mais adiante à Espanha pregar o evangelho, como ele diz, ele se apresenta àquela igreja, e ele se apresenta àquela igreja com essa carta que vai mostrar qual é a visão teológica do apóstolo Paulo. E aqui nós temos o sumário, o resumo, a espinha dorsal da teologia paulina. Se você olha para a carta, capítulos 1, 2 e 3, Paulo está falando sobre a universalidade do pecado. E Paulo vai defender algo extremamente interessante. Ele vai dizer que, diante de Deus, os gentios estão condenados. E estão condenados porque, embora eles não tivessem a lei escrita, as tábuas da lei, os profetas, mas eles tinham a lei gravada no coração, e mesmo tendo a lei de Deus gravada no seu coração, eles não renderam a Deus a honra e a glória devido ao seu nome. Pelo contrário, Paulo vai dizer que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que sufocam a justiça de Deus, que querem fazer com que a justiça de Deus não seja revelada. E aí ele vai dizer que estão condenados.
Mas aí no capítulo 2 ele vai dizer que os judeus também estão condenados. E os judeus estão condenados mesmo tendo a lei. E onde é que estava o problema dos judeus? É que quando eles receberam a lei, os 10 mandamentos, o decálogo, eles acharam que o simples fato de terem recebido a lei, eles seriam salvos, porque a eles pertenciam a lei, os profetas, as alianças, eles são o povo da aliança, então eles são salvos por isso. A outra coisa é que eles receberam a lei e eles começam a querer ser salvos pela prática da lei, pelo cumprimento da lei. E aí Paulo vai dizer, não, todos estão condenados. Por quê? Porque o homem não consegue cumprir a lei. Porque o homem, por mais que ele deseje, por mais que ele lute, por mais que ele queira, jamais ele conseguirá cumprir a lei de Deus. O judeu achava que cumpria. O judeu ortodoxo, legalista, ele achava que cumpria a lei. E ele dizia, eu sou salvo porque eu cumpro a lei, porque eu vivo a lei. E eles começaram a criar cada vez mais mandamentos. Só que o que Paulo vai dizer, à luz do que Jesus ensinou, é que a lei ela tem um sentido muito mais profundo do que a gente imagina. A lei não é algo que nós cumprimos pura e simplesmente exteriormente, é algo que fala lá do nosso coração. Então, por exemplo, o judeu achava que cumpria a lei, quando eles olhavam para os mandamentos e eles diziam assim, eu cumpro a lei, por exemplo, a lei diz assim, não adulterarás. E o judeu dizia, eu cumpro a lei, eu sou salvo pela lei, eu nunca dormi com outra mulher a não ser a minha. Então eu não adultero. Só que aí vem Jesus e diz, mas o sentido do mandamento é muito mais profundo, não é só exterior, não é só o ato em si. Jesus disse, se tão somente olhares para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Aí ninguém escapa, porque é lá do coração. A lei dizia, não matarás, ou não assassinarás. E o judeu legalista dizia, eu nunca matei ninguém. Aí Jesus vem e diz, mas quando esse mandamento foi dado, o sentido espiritual desse mandamento, o sentido real deste mandamento, é que se você odeia o seu irmão, se você chama o seu irmão de raca, de louco, de um abestalhado, se você desconsidera o seu irmão e corta o relacionamento com ele, lá no seu coração você já matou o seu irmão, você é um assassino. Quem nunca fez isso? Então Paulo diz, olhando por esse ângulo, todos estão condenados. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há esperança, seja para gentil, seja para judeu. Todos estão perdidos diante de Deus. Toda a humanidade está perdida. E aí ele entra o capítulo 3, levantando algumas objeções, declarando essa questão da realidade, da universalidade do pecado, de que todos estão perdidos, mas a partir do versículo 19, e mais especificamente a partir do versículo 21, Paulo vai chamar a nossa atenção para o método de justificação de Deus. Porque agora a pergunta é, então, como é que eu posso ser justificado diante de Deus? Se o gentio está perdido, mesmo sem lei, tendo uma lei no coração que o Senhor deu. Se o judeu está perdido, mesmo tendo recebido a lei e procurando viver a lei.
cumprir os mandamentos, mas os mandamentos têm uma profundidade maior do que eles imaginavam. Então, como é que o homem pode ser justificado diante de Deus? Essa é a pergunta que Paulo vai responder a partir do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5 desta carta. Ele vai falar sobre a justificação. E eu queria chamar a sua atenção para esse texto, muito embora nós não vamos conseguir ver todos os detalhes, até porque é muito mais profundo do que eu possa descrever para os irmãos, mas eu espero que à medida que a gente for lendo, o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra no meu coração e no seu, e a gente saia daqui confortado com essa magna verdade. Versículo 19 e 20, Paulo vai falar sobre a lei. Paulo vai falar por que nós não temos a mínima condição de ser justificado pela lei. Por que o homem, diante do tribunal de Deus, ele não vai conseguir mostrar que ele cumpriu a lei, que ele vive a lei e que ele é salvo pela lei? Por quê? Olha o que ele diz. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, ou o que nos é dito pela lei, aos que vivem sob a lei, é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Paulo está lidando aqui com judeus. E a pergunta é: Paulo, se eu não sou salvo pela lei, então qual a serventia da lei? Qual o propósito da lei? Qual a função da lei? E aí Paulo vai dizer aqui qual é o propósito da lei, dos mandamentos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Ou seja, tudo aquilo que Deus revelou na lei, resumido ali no Decálogo, nos 10 mandamentos, ele está dizendo isso para aqueles que estão debaixo da lei, que estão sob a lei. E qual é o propósito? Para que toda boca se cale. É muito sério isso aqui. Dr. Martin Lloyd Jones expõe esse texto, e para os irmãos terem uma ideia como esse texto é profundo, eu vou pregar aqui um sermão, do verso 19 ao 31. Dr. Martin Lloyd Jones pregou 17 sermões nesse mesmo texto. E lendo os sermões dele essa semana, Dr. Martin Lloyd Jones diz assim: o problema do homem é que o homem fala demais, é que o homem argumenta demais, é que o homem se acha coisa demais a ponto de discutir com Deus. Mas Deus nos deu a lei para calar a nossa boca diante dele. Por quê? Porque quando nós lemos os 10 mandamentos, quando nós lemos a lei de Deus, ela vai mostrar que nós somos pecadores. A lei, ela tem um propósito, mostrar para nós a santidade de Deus, a perfeição de Deus, esse Deus que é justo, que é santo, que é perfeito. Ele manifesta a sua vontade e a sua perfeição a partir da lei. E quando ele nos dá essa lei, ele não nos deu essa lei, como a gente vai ver, para nos salvar. Ele nos deu essa lei, em primeiro lugar, para calar a nossa boca, para dizer assim: cale-se que você não passa de um pecador miserável. Sabe por quê? Lê os 10 mandamentos. Agora não leia com a visão legalista judaica. Leia a partir da interpretação dada pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, que é o sentido correto do mandamento. Não exteriormente, mas sobretudo interiormente.
E olhe para si para ver se você não vai, diante desse raio-x da lei, ver-se como um pecador. Dr. Augusto Nicodemos, expondo esse texto, ele diz que quando evangelizava lá na região de Olinda, plantando igrejas, há mais de 40 anos atrás, e ele diz que saía nas casas evangelizando, e o melhor método de evangelismo não é você chegar para a pessoa e dizer assim, Jesus te ama. Olha, Jesus tem um plano na sua vida. Esse método é o método pós-moderno, evangelical. O melhor método de evangelismo é você chegar para a pessoa e dizer assim, você sabia que você é um pecador? E como pecador você vai para o inferno? Você está sujeito à ira de Deus? Se você morrer hoje, você está condenado? E aí o cara diz assim, mas eu não sou pecador, não. E aí Augusto Nicodemos diz que abria os 10 mandamentos e dizia assim, vamos ler aqui os 10 mandamentos. Agora vamos ler a partir do sentido original, dado por Jesus, que foi quem deu a lei. E ele disse que quando chegava no 3º, no 4º mandamento, o cara já estava dizendo assim, realmente eu sou um pecador. A lei cala a nossa boca. A lei esfrega na nossa cara o nosso pecado. Quem nós somos. Quem nós somos. Mas não só isso. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para mostrar que o homem é pecador e para que o homem seja culpável diante de Deus, condenável diante de Deus. Que coisa séria. E aí o cara quer se justificar pela lei. Ele quer ser salvo pela lei. Ele quer ser salvo cumprindo os mandamentos, e aí quanto mais ele tenta cumprir, quanto mais ele vive aquela regra, quanto mais ele procura cumprir aqueles rituais como Lutero, mais angústia, mais infelicidade vai surgir no seu coração. Por quê? Porque você vai se descobrir quebrando os mandamentos. Você já viu no início do ano? Dia 31 de dezembro a gente faz aquela listazinha, esse ano eu vou ser mais crente, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou estudar mais, eu vou para a igreja todos os cultos. Aí, primeira semana, pastor, semana de oração, estou dentro. Passou janeiro, já era. E se você acha que você era salvo porque você cumpria aquele ritozinho, aquelas leis, isso vai trazer angústia no seu coração, vai trazer tristeza no seu coração. Se você acha que você é justificado diante de Deus porque você está cumprindo os mandamentos, as regras, porque você está cumprindo tudo aquilo que a religião coloca para você, você descobre que ou você vai viver uma vida hipócrita, como os fariseus viviam, ou você vai viver, como consequência, uma vida miserável, triste, a ponto de muitos hoje tirarem a sua própria vida por causa do legalismo das igrejas, por causa das doutrinas de homens, dos mandamentos de homens. E aí a pessoa diz assim, eu sou um miserável. Eu sou um miserável. Eu estou tentando ser salvo pela lei, cumprir a lei, mas cada vez mais eu me vejo no pecado. Irmão, guarde isso aqui, por favor. Como eu disse, esse texto é muito profundo, as implicações são muito grandes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais legalista for um pastor, uma igreja, ou um irmão, pode ter certeza, mais pecado essa pessoa manifesta. Nos ambientes mais legalistas,
desculpa a expressão, é onde tem mais safadeza. Porque quanto mais você diz para o ser humano, não faça isso, 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 você simplesmente revela quem ele é. E a lei foi dada para isso, a lei foi dada para dizer assim, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, e você não passa de um miserável. E quer ver que você não passa de um miserável, que você é culpável? Olha aqui para a lei e veja se você não quebra toda ela, mesmo tentando cumprir. Mesmo tentando cumprir. Mas a religião vai ter o poder de tornar você um hipócrita, como os judeus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dita aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém será justificado diante de Deus, ninguém vai poder aparecer diante do tribunal de Deus e dizer, eu sou salvo, eu mereço a salvação porque eu cumpri os mandamentos. Ah, olha, Senhor, o Senhor vai me salvar porque eu vivi uma vida justa, uma vida reta, uma vida santa, eu cumpri tudo direitinho. Lembra do fariseu? Oh, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí Jesus disse que o publicanozinho, lá no canto, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Ele sabia que ele não cumpria. Nem aquele miserável que estava lá na frente, orando, ele cumpria. Aí Jesus disse, este desceu justificado e não aquele. Por quê? Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Aí Paulo vai dizer outra coisa, pois pela lei vemos o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, aqui Paulo está falando 3 funções ou propósito da lei. Primeiro, a lei foi dada para calar nossa boca, para botar a gente no canto que deveria estar, tirar do pedestal. Quando você lê a lei, quando você olha os mandamentos, você tem que fechar a boquinha, porque você sabe que você não cumpre. A lei foi dada para nos tornar culpáveis diante de Deus, para mostrar que nós somos culpáveis, não somos inocentes, não tem inocente. E Paulo está provando o ponto que ele defendeu desde o capítulo 1. Todos pecaram, judeu e gentil. Mas aí ele vai dizer, a lei foi dada, porque a lei, é através da lei que nós temos o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, onde não há lei, não há pecado. Mas onde tem a lei, existe o pecado, existe a transgressão. Então Deus deu a sua lei para que a gente tivesse o pleno conhecimento do pecado. É através da lei. Quer um exemplo? O pecado está aqui no nosso coração, de desobediência, de rebeldia, de querer destruir as coisas. Mas não tem lei. Então, aqui as nossas janelas de vidro, não tem nenhum mandamento ali dizendo assim, não jogue pedra. Agora, você quer ver essa janela estar quebrada semana que vem? Bota uma placa ali, não atire pedra no vidro. Vai passar um miserável, e essa lei vai suscitar, vai trazer o pleno conhecimento do pecado que está no coração dele, e ele vai atirar pedra no vidro, brincando, rindo, mas a lei trouxe o pleno conhecimento do pecado que já está aqui. Não é o pecado não está na lei, não está na placa, o pecado está aqui. A lei simplesmente trouxe à tona aquilo que está em mim. Então esse é o propósito da lei. Por isso que nós não somos, nem seremos
jamais justificado pela lei. O judeu estava completamente perdido, porque ele achou assim: Deus nos deu a lei para que através dela nós sejamos salvos. E aí, só o fato de sermos judeus, de termos a lei, as promessas, as alianças, somos salvos. Ou então, o legalista: vamos cumprir os mandamentos, vamos viver essas regras. E aí, eles interpretavam cada mandamento e foram criando em cima do mandamento, mais regra, mais legalismo. E cada vez mais eles iam se tornando hipócritas fariseus, por não entenderem o propósito para o qual a lei foi dada. Revelar a justiça de Deus, a perfeição, a santidade, e mostrar que eu e você estamos perdidos. Então, se você quiser cumprir os mandamentos para ser salvo, meu irmão, tem uma boa notícia para você. Vai calar sua boca, vai mostrar que você está condenado diante de Deus, que você é culpado, e vai trazer à tona todo tipo de pecado na sua vida, se você for querer justificar-se pela lei. Deixa eu abrir um parênteses aqui para uma aplicação na nossa vida. Meu irmão, cuidado com o legalismo na vida de seus filhos. Eu não estou falando de libertinagem. Estou falando, cuidado com o legalismo. Porque tem pai e mãe que quer criar os filhos na igreja com tanto legalismo, que no primeiro momento que o menino puder se ver livre, ele vai pular fora da igreja. E a pessoa diz: a culpa é da igreja. Não, a culpa é sua, que ensinou errado. Que ao invés de criar no coração do seu filho amor a Deus, criou repulsa. Repulsa. Agora veja o verso 21. Mas agora, meus irmãos, como eu disse, eu sou devedor a Martyn Lloyd-Jones na minha compreensão desse texto e a outros gigantes da história da igreja. Mas Martyn Lloyd-Jones, ele diz assim: nunca pule uma conjunção adversativa na Bíblia. E ele diz que aqui está o centro desta passagem, está nesse mas agora. Porque Paulo agora, ele vai mostrar o contraste do que ele vinha dizendo para o que ele vai dizer agora. Essa conjunção adversativa é uma drobadiça. Paulo vem pintando o quadro terrível, assustador, da universalidade do pecado, de que gentil e judeu estão perdidos, de que o homem não pode, não consegue ser justificado pela lei. Aí ele diz: mas agora. E esse agora aqui é o agora escatológico. Agora, com a vinda de Cristo, com o Evangelho, com a nova aliança. Mas agora. Aí preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Que a partir de agora, meu irmão, não tenha dúvida, o Espírito Santo iluminou a mente desse homem de uma forma tal que ele vai mostrar para nós esse plano da salvação, essa obra de Deus, de forma extraordinária. Então ele diz: mas agora, sem lei, sem a lei, sem os 10 mandamentos, sem as 613 leis dos judeus, sem qualquer tipo de regra de homens, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Paulo está dizendo: mas agora, com a vinda de Jesus, com esse evangelho da graça, a justiça de Deus se manifestou sem lei. E quando ele fala de justiça aqui, ele está falando dessa perfeição de Deus, dessa santidade de Deus, mas principalmente ele está falando dessa forma como Deus, justo e santo, justifica pecadores. Como é que ele justifica pecadores? Sem lei. Porque
porque a lei não justifica, a lei condena, a lei cala a boca, a lei mostra o pecado. Então a justificação é sem lei, sem a lei, manifesta agora. Só que ele diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo, mas agora, sem a lei, sem o uso da lei, a justiça de Deus foi manifestada. Porém, essa justiça que é manifestada sem lei, ou seja, essa forma como Deus justifica o pecador, ela foi testemunhada pela própria lei, pelos próprios profetas. Ou seja, o Evangelho da Graça, ele não se encontra pura e simplesmente no Novo Testamento. Ele já era testemunhado pela lei, pelos profetas, porque desde lá os homens deveriam ser conscientizados que tudo aquilo ali era sombra do que haveria de vir. Daí, se você lembrar, a primeira vez que a gente vê essa expressão, o justo vive pela fé, está lá no profeta Abacuque. Paulo está lendo lá de Abacuque, é lá em Abacuque, onde Abacuque diz, mas o justo viverá pela fé. O Espírito Santo de Deus, usando a própria lei e os profetas no Antigo Testamento, já revelava que nós somos justificados pela fé e não pela lei. Por isso que Paulo está dizendo, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está dizendo, mas agora, essa justiça de Deus, essa forma como Deus justifica o pecador, como Deus lida com o pecador, justificando ele, ela foi revelada sem a lei do Antigo Testamento, ou seja, eu não preciso estar buscando cumprir a lei, mas testemunhada pela lei, pelos profetas, e ela agora é revelada sem distinção alguma. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para quem? Para judeu? Para gentil? Não, para todos os que creem, sem distinção, pois todos, judeus e gentios, pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Ele está simplesmente argumentando o que ele vinha dizendo desde o capítulo 1. A divisão, para você entender a lógica de Paulo, você lê o capítulo 1, do verso 18 até o 3, 20. E do 3, 21 até o final do capítulo 5, ele fala da justificação. Primeiro a condenação, aqui a justificação. E ele está dizendo que agora, sem lei, Deus manifesta a sua justiça. Essa justiça em Cristo, sem distinção, para judeu e gentil, porque todos pecaram. Ou seja, o judeu não vai ser salvo pela lei porque é judeu, nem o gentil vai ser salvo pela lei interior porque é gentil. Todos são justificados em Cristo pela fé, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aí Paulo vai aprofundar mais um pouco. E aí ele vai dizer assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
Aí ele vai falar agora que Deus manifesta a sua justiça, que Deus nos justifica pela fé em Cristo, mas isso não foi pura e simplesmente um ato de Deus dizer assim, está todo mundo justificado e pronto. Não. Foi necessário o quê? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece uma redundância, né? Mas Paulo está reforçando. Paulo está dizendo, não é por obras, é graça e é de graça. É graça e é de graça. É graça e é gratuitamente. Não é por obras. Esqueça as obras. Aí ele diz, gratuitamente. Só que para Deus não foi de graça. É de graça para nós. Para Deus, como é que diz o texto? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você sabe o que é redenção? Você sabe o que é redimir? Redimir é comprar mediante um pagamento. Para que eu e você fôssemos justificados pela fé e não pela lei, pelas obras, que jamais nos justificaria, porque o propósito dela é condenar, mas para que eu e você fôssemos justificados ou declarados justos diante de Deus, Deus nos justifica mediante o preço pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos redimiu, Ele pagou o preço por nós. Mas Paulo vai aprofundando e dizendo assim, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Propiciação. Era necessário que houvesse um sacrifício de sangue para aplacar a ira desse Deus justo. Romanos 1, a partir do 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Deus é justo, Deus é santo, e Deus se ira, e Deus está irado com a humanidade. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. Toda vez que o homem peca, toda vez que o homem claudica nos mandamentos, ele está afrontando a Deus, a santidade de Deus, e Deus se ira. Por isso que é errado você chegar para um pecador e dizer assim, ah, meu querido, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida, você é a menina dos olhos de Deus. Não! Se ele não está em Cristo, ele é fruto da ira e ele está sobre a ira de Deus. Então você tem que chegar para ele e dizer assim, você sabia que Deus está irado com você? Você sabia que se você morrer no estado que você está, você vai para o inferno? E aí o cara fica desesperado. Mas quando ele ficar desesperado, aí você diz, mas eu tenho uma boa notícia, o Evangelho, Cristo morreu por você, Ele pagou o preço, Ele redimiu você. Propiciação pelo seu sangue. Você lembra do Antigo Testamento? Havia o propiciatório. O que era o propiciatório? A tampa da arca, que dentro dela estava a vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. E uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava naquele lugar santo e com o sangue que ele ofereceu o sacrifício, ele colocava aquele sangue sobre o propiciatório, que era a tampa daquela arca, para redimir o povo. E aquilo ali era uma sombra de Cristo, que é o verdadeiro propiciatório, que apresentou a propiciação pelo seu sangue. Sabe o que isso significa, meu irmão, minha irmã? Sabe por que eu e você não somos fulminados quando a gente entra na presença de Deus? Sabe por que eu e você podemos orar, podemos chegar diante do Senhor e não sermos fulminados? Porque nós pecamos diuturnamente. Sabe por quê? Porque quando Deus, lá dos céus, olha para mim e você, Ele vê sobre nós o sangue de Cristo que foi pago por nós, que nos justifica.
Oh, meus irmãos, eu não sei se isso traz alegria ao seu coração, mas isso deve fazer você dar glória a Deus, aleluia, agradecer ao Senhor, louvar o Senhor. Você é alvo dessa obra bendita. A redenção, a propiciação pelo sangue de Cristo. Aí Paulo continua dizendo assim: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Deus, como justo juiz, ele não podia simplesmente chegar assim e dizer: César, você está declarado justo, pronto, acabou. Não. O justo juiz, ele tem que manifestar a justiça. Aí o que Deus fez? Ele manifestou a sua justiça, fazendo com que o seu filho pagasse o preço dos nossos pecados. Ele manifestou a sua justiça. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, foi de graça para nós. É de graça, é grátis para nós. Mas o Filho de Deus pagou um preço muito alto para que Deus manifestasse a sua justiça. Aí ele diz: Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, os nossos pecados, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Ao mesmo tempo que Deus é justo e não pode tolerar o pecado, passar a mão no pecado, e Ele não passou a mão no pecado da humanidade, Ele mandou o seu Filho para morrer, para pagar o preço desse pecado, para oferecer a propiciação, para aplacar a sua ira, para pagar esse preço. Esse Deus que é justo, agora, Ele é justificador. De quem? Daqueles que cumprem a lei? Nada disso. Pela lei, está perdido. Mas daqueles que creem em Jesus. Daí o sola fide, somente a fé. A única coisa que eu preciso para ter acesso a essa graça, a essa obra, o instrumento que me faz ter acesso a essa obra bendita é a fé e não as obras. Aqueles que creem em Jesus. E lembra de Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Quem nos salva é a graça, mas eu tenho acesso a essa graça, o instrumento que me dá acesso a essa graça, a essa obra, é a fé em Jesus Cristo. Você já tinha pensado sobre isso, meu irmão? Você consegue enxergar a beleza e a profundidade do Evangelho? Do verdadeiro Evangelho? Você consegue ver aqui o perigo que é um falso mestre, um falso pregador, que começa a colocar na vida das pessoas obras, mandamentos, leis, regras de homens, para que a pessoa seja salva. E aí a pessoa entra para a igreja e ela começa a cumprir tudo direitinho, e ela diz assim: olha, eu estou fazendo de tudo para chegar a Deus. Só que amanhã ela tropeçou, ela caiu, na mente dela ela sabe que ela é pecadora, e aí ela não tem paz. Mas no dia que ela descobriu o verdadeiro Evangelho, que ela é salva, não pelos seus méritos, não pelas suas obras, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por ela, pagando o preço, isso vai trazer paz ao seu coração. Aí Paulo vai concluir o seu pensamento, não o assunto, mas esse primeiro momento aqui, porque no capítulo 4 ele vai dar o exemplo de Abraão, e depois ele vai falar no capítulo 5, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Antes eu era inimigo de Deus, não tinha paz com Deus, eu olhava para Deus. E se você de fato se coloca diante de Deus, face a face com Deus, você vai tremer. Você vai ter medo.
como Lutero tinha. Mas quando eu sou justificado pela fé, eu passo a ter paz com Deus. Eu não tenho mais medo de Deus. Eu amo a Deus por aquilo que Ele fez por mim. Mas ele vai terminar essa perícope aqui, levantando algumas coisas, porque Paulo está pensando nas perguntas que são levantadas pelos seus leitores ou interlocutores. A primeira é: por que Deus deu a lei? Por que Deus deu a lei? Deus deu a lei para calar nossa boca, Deus deu a lei para nos fazer culpáveis, mostrar que nós somos culpados, Deus deu a lei para trazer o pleno conhecimento do pecado. Então eu estou perdido. Mas agora, sem a lei, Deus, com o testemunho da lei e dos profetas, Deus enviou o seu Filho para pagar o preço por nós, para morrer por nós, para fazer propiciação pelo seu sangue. E aí ele fez isso para manifestar, por um lado, a sua justiça, por outro, a sua misericórdia, a sua graça para com aqueles que estão perdidos. Então Deus cumpre os dois lados da aliança, e ele fez isso para manifestar essa justiça. E como é que eu tenho acesso a isso, Paulo? Pela fé em Cristo Jesus. Mas aí Paulo vai terminar. Talvez ele está pensando naquele judeu legalista, ou naquele religioso, que acha que vai chegar no céu pelas obras da lei e descobre que não vai. Aí Paulo termina dizendo assim, olha que coisa tremenda. Onde fica então o orgulho? A jactância. Onde é que está o orgulho aqui do homem? Porque se eu sou salvo pelas obras, eu tenho de que me orgulhar. Eu vou chegar diante de Deus e eu vou dizer assim, Senhor, eu estou aqui porque um dia o pastor Enoque fez o apelo, eu levantei a mão, desde aquele dia eu deixei de beber, deixei de fumar, nunca mais traí minha esposa, nem assistindo televisão, pode passar a mulher mais bonita do mundo, eu nunca desejei, nunca vi na rua, eu estou aqui porque eu sou justo. Eu posso me orgulhar. Aí Paulo diz, onde é que está o orgulho? Se a lei me põe lá embaixo, mostra o miserável homem que eu sou. Onde é que está o orgulho? Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por que lei? A lei das obras? Não. A lei da fé. A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da fé. Por meio da fé. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando eu entendo que se pelas obras eu estaria completamente perdido, e de fato estou, eu sou salvo pura e simplesmente justificado pela fé em Cristo, pela obra de Cristo, e essa própria fé é dom de Deus, como diz Efésios, não é mérito meu, eu não tenho mérito. Aí ele diz assim, o orgulho foi embora, meu irmão. Por essa lei da fé. Porque eu vou dizer assim, rapaz, se eu estou na igreja, meu irmão, se eu estou de pé, se eu sou um servo de Deus, é pura graça e misericórdia do Senhor, porque se dependesse de mim, eu estava no mundão, eu estava na sarjeta. Se dependesse de mim, eu estava lá fora. Eu não sou melhor do que o pecador lá de fora, não. Eu sou tão pecador quanto ele. O meu coração é tão corrupto quanto o dele. Mas Deus resolveu me salvar em Cristo e colocou fé no meu coração. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Isso exclui todo orgulho. Meu irmão, no dia que você vê um religioso orgulhoso, pode ter certeza, não conhece o Evangelho. No dia que você vê alguém mostrando na igreja uma santidade de pavão, empavonado, aquela irmã santa que só anda que parece que está voando, aquele presbítero, pastor, pregador, pode ter certeza, não conhece o Evangelho, não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus é quebrantado, é humilde,
ele chora continuamente na presença do Senhor. Ele diz: eu não mereço tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia. Eu não mereço. Onde é que está o orgulho? Foi excluído. Por que lei? Das obras? Não, da fé. Concluímos, pois, Paulo é um pregador maravilhoso, ele sabe repetir a ideia para gravar na mente. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente das obras da lei. Então, conclua isso na sua vida, meu irmão. Não parece tão óbvio, mas é a palavra de Deus. Esqueça qualquer mérito, qualquer obra, tire isso da sua cabeça. Tire isso do seu coração. Porque se você deixar isso na sua cabeça, no seu coração, isso vai destruir você. Vai tornar você infeliz. Aí Paulo diz, para a gente concluir: ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, o incircunciso por meio da fé. O que ele quer dizer? Tanto judeu como gentio são justificados pela fé somente, e não por obras. Deus é um só, seja do judeu, seja do gentio. Então, nem o judeu vai procurar ser justificado por obras, nem o gentio vai procurar, ele vai ser justificado pela fé. Aí Paulo conclui com a ressalva interessante, porque ele diz assim: anulamos então a lei por meio da fé? É legítima a pergunta, e talvez já estava no seu coração aí. Ora, Paulo, você falou tão mal da lei, você disse que a lei foi dada para calar nossa boca, para nos tornar culpados, para trazer o pleno conhecimento do pecado. Você disse que eu não sou salvo pela lei, pelas obras da lei, mas pela fé, no sacrifício de Cristo. Aí a pergunta é: a doutrina da justificação pela fé, ou nós anulamos a lei pela fé? A lei não vale nada? A lei não tem nenhum valor? Não presta para nada? Aí olha qual é a resposta de Paulo: de modo nenhum. De modo nenhum. Pelo contrário, a doutrina da justificação pela fé, ela confirma a lei. Em que sentido? Para a gente orar. Cuidado para você não cair nesse outro extremo que eu falei do antinomismo. Nós nem podemos ser legalistas, de querer ser salvo pela lei, mas também não podemos ser antinomistas, de acharmos que a lei não tem nenhum valor, nenhuma importância. Porque alguém pode dizer assim: se a lei traz o pecado, se a lei cala a nossa boca, se a lei não foi dada para salvar, e eu sou salvo pela fé, qual a importância da lei? Toda. E não esqueça que o próprio Paulo vai dizer mais na frente: a lei é boa, a lei é santa, porque a lei foi dada por Deus. A lei, como eu disse, ela manifesta o caráter, a santidade de Deus. O problema não está na lei. O problema não está na placa: não atire pedra no vidro. A placa está lá, boazinha, pintada, é santa. O problema está aqui. Agora, a doutrina da justificação anula a lei? Não. Enquanto existir o homem, enquanto existir tempo, a lei terá sua vigência, porque a lei é esse farol dizendo assim: você é pecador, você é pecador.
Então, a doutrina da justificação pela fé, ela não anula a lei, ela reafirma. Ela depende disso aqui. Porque a lei vai dizer assim, você é pecador. Aí a justificação pela fé diz, mas Cristo morreu por você. Você é salvo pela fé. Você é justificado pela fé. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu concluo voltando àquela história lá que eu contei no início, daquele homem que estava no tribunal sendo julgado, e ele foi declarado inocente. No tribunal de Deus, nós somos culpados. Nós matamos, nós adulteramos, nós cobiçamos, nós não honramos a Deus, nós não guardamos o dia do Senhor como deveria, nós quebramos toda a lei. Mas a diferença é que Jesus se apresentou naquele tribunal, derramou seu sangue, deu a vida por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos livres da condenação. Continuamos culpados, continuamos pecadores, mas agora declarado justos pela fé no Filho de Deus. Que essa doutrina traga paz ao seu coração, traga alento para a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.